Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor possa estar conosco nesse dia. Estamos um pouquinho atrasados, mas vamos ao nosso estudo de hoje. Eu me chamo Rômulo, eu sou trabalhador do movimento espírita, muito enganjado, ligado à arte, e gentilmente recebi o convite para fazer essa palestra à equipe do Bezerra, aos amigos. Então, estamos aqui. Falar de arte é uma coisa muito gratificante. Vamos inicialmente fazer a nossa página de abertura. Do livro Vida Feliz, mensagem de Joana de Ângeles. Ser amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminhe na multidão sofrendo a solidade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer, descobrir tais valores. Seja o teu primeiro passo. Pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Ó Senhor, obrigado por essa mensagem que nos suscita, que nos leva, que nos faz pensar na ajuda ao próximo, incentivando sempre a fazer a nossa contribuição. Que o Senhor possa nos ajudar neste período em que o nosso país passa por uma situação, um período difícil, mas que possamos dar a nossa contribuição de forma humilde, mas presente, firme. Obrigado, Senhor. Nos abençoe neste trabalho que se inicia. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu me chamo Rômulo Baldez. Os amigos da casa do Bezerra já me conhecem. Para os outros amigos que não me conhecem, eu trabalho com artes visuais e dentro do grupo em que eu me proponho a desenvolver essa tarefa, né, da arte dentro do movimento espírita, né, o grupo se chama o Grupo Crisálida e eu sou voltado muito para essas artes, das artes visuais, né, da parte o vídeo, parte da indumentária, os desenhos, os cenários. Então, eu estou envolvido nesse período aí e já trabalho há alguns anos nessa área. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Já estou vendo aqui, né, o companheiro Sander dando apoio, Vinícius já deu um oizinho, um tchau, um opa, e vamos iniciar agora o nosso estudo. Para começar, vou pegar aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a beneficência, item 16. É uma mensagem do Espírito João.
Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos. Satisfazei-lhe aos lares, aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas das vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venham também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Então, nós percebemos que nesse trecho ele, ele mostra muitas pessoas não se atêm a esse trecho do Evangelho. E é uma passagem que, quando eu descobri, na época que eu descobri, eu achei de um grande significado, né? Esse chamamento das pessoas que trabalham com arte, os literatos, os pintores e tantos outros artistas de diversas modalidades, chamando para a gente dar um pouco da nossa contribuição, aliviando o sofrimento dos necessitados. Então, eu escolhi iniciar a nossa palestra com com esse trecho e vou agora rapidinho para o segundo trecho. Livro dos Espíritos, questão 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? E a resposta é: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Então, essa resposta dos espíritos a Kardec mostra que sim, que existem espíritos que se dedicam a essa faceta, como tantas outras, né? A gente sabe que através da invocação, da prece, o chamamento, a nossa, o nosso lado dessa solicitação, nós temos o atendimento dos bons espíritos, né? Quando nós temos o, o sentido de propósito, a necessidade real para tal, os espíritos analisam isso e nos socorrem dentro da nossa necessidade. Porém, ele alerta também, né, que ele põe esse ponto de vista que não basta fazer uma prece simplesmente para fazer com que você desenhe bem ou que você toque uma música bem. Não é assim também. Então, isso fica claro no final da questão. Né? Todos estão me ouvindo? O pessoal que está aí acompanhando, pode dar um ok? Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Vera Sepúlveda, Noêmia Regina, Thelma Simões Vale, boa noite. Boa noite a todos. Vamos continuando então o nosso trabalho. O som está ótimo. Obrigado, Sandra.
Vamos trazer agora um trecho da mensagem do querido companheiro Leon Denis, do livro Espiritismo da Arte. Livro esse que nós nos baseamos muito para fazer esse estudo de hoje, né? Hoje eu não foi avisado pelos posts na abertura, né, nos posts do perfil aqui do Facebook, que nós iríamos falar sobre arte dentro da casa espírita. E confirmando, esse livro é uma das grandes referências que nós temos tratando desse assunto, o Espiritismo da Arte, do Leon Denis. E aí nós vamos ver aqui o que o Leon Denis nos trouxe. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as informações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis superiores de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, a nossos artistas, inesgotáveis temas de inspiração. Então, o Leon Denis ele traz essa grandiosidade que o Espiritismo vem trazer. Esses novos horizontes ao qual ele fala é justamente todo um processo de sensibilização, de amor, de inspiração, fazendo com que os artistas vislumbrem uma nova linha de temas, de ideias, trazendo uma perspectiva diferente. Existem várias perspectivas sobre temas e abordagens artísticas. O Espiritismo traz mais uma para os artistas e são visões, são situações em que muitos acabam tendo uma visão diferenciada. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e começa a fazer a produção artística, vendo todas as opções, e aí a gente percebe quando nós estamos num ensaio, seja de um coral, seja de um teatro, ou mesmo quando nós fazemos uma prece antes de fazer uma pintura, nós muitas vezes, quando estamos envolvidos, imbuídos daquele espírito fraternal que a doutrina espírita nos coloca, a nossa produção artística a gente percebe que muitas vezes tem algo diferente. Os artistas que muitas vezes estão no palco, eles percebem, poxa, hoje eu me senti como se estivesse bem amparado, a fala fluiu bem, algo de bom esteve ao nosso lado. Os artistas que trabalham com arte no movimento espírita muitas vezes colocam isso. E essa noção que o Leon Denis nos põe é o que nós percebemos, eu e outros artistas dentro do movimento espírita, que muitas vezes essa psicosfera, esse clima, que muitas vezes acontece, seja na casa espírita ou em algum outro evento especial que ocorre fora da casa espírita, quando estamos envolvidos no clima de uma psicosfera de fraternidade, criando um clima propício com uma prece antes, tudo isso faz com que a gente tenha um vislumbre, uma sensação de proteção, de amplitude. E aí, nós vamos agora sobre os benefícios que a prática da arte pode trazer à instituição espírita.
Dentro da casa espírita, nós podemos trabalhar com a arte da seguinte forma: na integração entre os departamentos e setores da casa. Essa integração, muitas vezes, nós percebemos isso nos encontros fraternos, nos chás fraternos, nos eventos que ocorrem. E muitas vezes, em outras festividades, aniversário da casa, e percebemos que a arte, a música e as expressões artísticas fazem com que as pessoas se aglomerem em volta daquele tema. É muito bonito, nós percebemos, quando estamos trabalhando, muitas vezes, antes de um evento, e aí uma pessoa puxa uma música, o outro acompanha, e daqui a pouco está aquele coro maravilhoso, todo mundo cantando, todo mundo naquela sintonia de fraternidade. E as pessoas ali irmanadas sobre aquele clima. Essa condição é muito bonita e é um exemplo, um dos exemplos que eu coloco, que eu trago para vocês, sobre a possibilidade dessa integração entre os frequentadores da casa e os trabalhadores também, né? Coloco também, um segundo item, o enriquecimento do ambiente doutrinário. As artes dentro do ambiente doutrinário, ela traz um vislumbre, uma ideia, onde você pode trazer, de repente, uma imagem que possa suscitar uma reflexão, trazer um debate para que o estudo seja bem desenvolvido, mais dinâmico, mais atrativo. Muitas vezes ficamos só lendo determinados textos, lendo um texto de Kardec, ou uma situação que possa vir a exemplificar ou trazer ideias sobre a doutrina espírita. E aí, as artes também, nesse momento, ela pode ser utilizada como um instrumento de dinamismo, seja, como eu já falei, a imagem ou uma música que é tocada e onde você pode analisar a letra. Isso tudo faz com que o estudo seja rico, seja mais interessante. E aí o coordenador ou a pessoa que está aplicando o estudo vai sabendo, de acordo com dosar, de acordo com a sua experiência, fazer desse recurso um recurso atrativo. Não que ele seja a estrela ou algo principal no estudo, não é isso. Mas ele vem como forma de enriquecer o estudo voltado para a doutrina. Trazemos também, em terceiro ponto, dinamismo das atividades de estudo. Essa questão do dinamismo, muitas vezes, numa situação do estudo, às vezes vem uma pessoa nova, em que ela ainda não está bem aclimatada à casa, e aí você pode colocar uma música, e aí ela pode ouvir aquela música enquanto aguarda, pode servir como uma forma de sintonia, de você entrar naquele clima, se acalmando. Muitos acabam vindo da rua, da agitação do trabalho. Então ele pode ali, antes do ESD, escutar aquela música, seja no violão, ou seja uma música executada mecanicamente, no CD. Em algumas situações, dependendo do contexto, pode ser feita uma integração, onde as pessoas possam se soltar mais, poder se ambientar, quebrar a timidez. Então são situações em que ela pode ser aplicada também para trazer o dinamismo para o estudo. Agora temos também um outro item, que é a geração de boas energias para as atividades espirituais. Essa parte é uma parte extremamente incrível, porque nós sabemos que a casa espírita que canta com a ajuda dos companheiros, muitas vezes aquele coral que é feito, nós sentimos uma sensação de pertencimento ao ambiente, de união,
de unificação. A música, especificamente, ela tem essa condição de fazer com que as pessoas comecem a vibrar no mesmo patamar, na mesma sintonia. E aí é claro que a troca de energias ali entre os presentes é muito grande. A espiritualidade começa a trabalhar se aproveitando dessa psicosfera de paz, de amor, que é desenvolvida, que é estimulada, que é propiciada, vamos dizer assim, por intermédio da música, né? Então, ela é muito bem vinda nessas questões, né? Ah, mais um item: fortalecimento dos laços de amizade entre os trabalhadores. Isso nós já tínhamos lá feito lá no início, né? Sobre a integração entre os departamentos, né? Só que nesse ponto aqui, do fortalecimento dos laços de amizade, muitas casas espíritas, uma ou outra pessoa, né, um compositor da casa, um músico, resolve fazer uma música que tem a cara da casa. Antigamente, muito, né, existiam algumas casas espíritas que faziam hinos. Existe o hino do espiritismo, né? Mas algumas casas possuem a, vamos dizer assim, a iniciativa de fazer uma música em prol da casa. E aí a música muitas vezes se torna um emblema, uma identidade daquela instituição. E aí toda essa condição da amizade, desse companheirismo é fortalecida através dessa composição. Entre outras situações também, existe o fato em que determinadas pessoas se afinizam a determinadas músicas ou se afinizam a determinada peça teatral e aí convidam os artistas para executar a música ou a peça teatral, fazendo com que aquilo ali seja uma forma de estreitamento, de união desses laços dentro da casa espírita. Por último, eu trago a captação de recursos financeiros. É bem sabido que muitas casas espíritas, além da captação de recursos através de um boleto mensal, por intermédio dos trabalhadores, ou mesmo doações de anônimos, e essa forma de captação de recursos que eu coloco com base, com a ajuda da arte, vem por intermédio justamente dessa ajuda em que você pode trazer um grupo musical, um coral, uma peça teatral, e aí esses eventos entre os artistas, essas apresentações falando nas casas, vão fazer com que esse evento seja brilhantado, ele tenha um diferencial, ele tenha algo mais, né? Muitas casas têm lá a parte da comida, dos quitutes gostosos, né? Mas essa parte da música dá um diferencial. Muitos espíritas, muitos companheiros de movimento espírita gostam de ir em eventos em outras casas espíritas quando determinados artistas que eles gostam, que eles têm predileção, admiram o trabalho, esses artistas estão lá se apresentando. Então é uma união, é um que a mais, é um diferencial muitas vezes, né? E é muito bonito essa postura também de muitos artistas que se colocam à disposição da doutrina espírita, fazendo esses trabalhos de ajuda, de integração e de apoio também à captação de recursos financeiros para casas espíritas, né?
Boa noite, Márcia. Márcia Bianchi. Nilza, Maria, um abraço, amiga. Um abraço. Né? A Carla Loyola também. Quem mais? Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Então, amigos, nós chegamos no estudo um pouquinho tarde. Tivemos umas questões técnicas aqui, com dificuldade de achar os recursos. E agora nós estamos aí faltando 10 minutinhos. Tá? Eu vou continuar mais, mas vocês podem me falar sobre essa questão do prazo, do tempo. Né? Eu estou vendo aqui pelo cronômetro, nós temos 26 minutos de estudo. Né? Eu gostaria de falar agora também sobre um ponto de vista. Nós falamos sobre as questões que a doutrina coloca. Kardec fala muitas vezes, em muitas questões, ele usa os artistas, né? Algumas vezes ele coloca escultores, pintores. Existem algumas questões no Livro dos Espíritos falando sobre arte. Existe também muitos textos maravilhosos aí sobre arte na Revista Espírita também. Então nós temos um leque de opções de pesquisa para se trabalhar em cima desse tema. Eu gostaria de falar agora. Sander, muito obrigado. Até às 9h10. Eu gostaria de falar agora sobre a questão do ponto de vista do artista na casa espírita. O artista na casa espírita, ele é um trabalhador, pelo menos ao nosso ponto de vista e por tudo aquilo que a gente vem estudando na doutrina espírita, o artista ele é um trabalhador como qualquer outro. O artista espírita que abraça essa causa, ele também tem todos os pré-requisitos, vamos dizer assim, como todos os outros trabalhadores da casa espírita. O empenho, a reforma íntima, o estudo da doutrina. Durante muitos anos, e aí nós ainda fazemos isso no grupo de arte, né, ao qual eu faço parte, nós temos sempre um período reservado para o estudo ou da doutrina espírita ou de algum tema ligado à arte. Então esse livro aqui é um livro que nós, durante muito tempo, ficamos estudando. Né? Então ele é uma grande referência, além das obras de Kardec, é lógico. Essa referência aqui também que eu trago para vocês é do livro Arte no Centro Espírita. Esse livro é da Abrarte, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas. É um livro que já está na sua segunda edição. Né? Então, ele se chama Arte no Centro Espírita, Planejamento e Prática. Esse livro é uma ótima referência para quem quiser estudar mais sobre o tema. E essa condição do estudo faz com que o artista ele se prepare. Quando você se prepara para fazer uma apresentação artística, se for no coral, você procura fazer afinação, tomar cuidado com o ritmo, o treino da voz, cuidado com a voz, para que o seu produto final seja um produto de qualidade. E a mesma coisa se dá para as outras modalidades. Eu estou falando a música porque a música é muito comum. Então, se o artista se propõe a cantar, a tocar um violão, a tocar um outro instrumento e tal, se espera que ele estude, que ele se prepare, que ele possa trazer um trabalho realmente de envolvimento, de dedicação, para que a música dele seja uma música apreciável.
seria muito chato você fazer um trabalho de harmonização na abertura de uma palestra e o músico ficar toda hora errando a posição no violão ou desafinar com frequência na hora de cantar uma música. Então, esse aprimoramento, né, que é necessário, ele tem que ser perseguido. Quando você se propõe a fazer um trabalho de harmonização no início da palestra, fazendo com que as pessoas se acalmem, que as pessoas entrem naquele clima, esperando a palestra que vai começar, você espera ter ali um clima de sintonia, de boa comunhão com aquele ambiente. Se você não estiver bem treinado, com a sua voz, sabendo a letra, se você não estiver preparado para passar a arte, a longo prazo isso fica difícil. Então você vai ser eu costumo dizer que no início, quando a gente começa a trabalhar com arte no movimento espírita, a boa vontade é bem-vinda. E as pessoas, é comum as pessoas incentivarem, vai lá, toca violão, faça o teatro, faça a sua poesia, declame a sua poesia. Isso tudo é muito válido. Porém, quando chega um determinado momento, é necessário ter o aprimoramento, porque a parte da boa vontade passou. E aí você precisa ter esse envolvimento para que o seu trabalho seja de qualidade. Quando um palestrante ele se propõe a conversar, a trazer a doutrina espírita por intermédio da oratória, ele se preparou, ele lê livros, ele se aperfeiçoa. E o artista tem que fazer o mesmo. O artista tem que trabalhar também. Certa vez eu vi um vídeo, o Divaldo falando no YouTube, vocês podem procurar o Divaldo dando a opinião dele sobre um incidente que ocorreu sobre a arte. E ele falando que ele já tinha visto um coral diversas vezes, aquele coral, só que o pessoal, infelizmente, não treinava. O pessoal estava desafinando. E aí, a ideia de harmonizar, de criar um clima, uma psicosfera benéfica, acaba se tornando algo desagregador, inquietante. Então, é essa condição que eu chamo a atenção do aperfeiçoamento, do aprimoramento. Né? E saber também que grande parte dos momentos, os artistas são utilizados pelo plano espiritual. Muitas vezes as pessoas estão num processo de inquietude, de irritação, e as pessoas cantam. Dentro de uma reunião mediúnica, determinada pessoa puxa uma música, canta uma música, e aquela música ali traz um alento, traz uma ajuda para aquele espírito. E aí todos começam a pensar de uma forma única, fazendo uma vibração única. E aí os espíritos se utilizam daquela psicosfera e socorre o irmão sofredor. A mesma coisa ocorre muitas vezes, né? Eu fui testemunha disso em algumas apresentações artísticas do nosso grupo, o Grupo Crisálida. Nós fizemos uma apresentação e nós, quando concluímos a apresentação, nós sentimos um alívio tão grande, uma paz tão grande, uma sensação tão bela. E as pessoas muitas vezes falaram, olha, hoje foi diferente, vocês estavam diferentes, houve algo diferente aqui na apresentação. E aí vem lá desde a nossa preparação, da prece, da seriedade dos ensaios. Não estou dizendo que nós somos espíritos superiores. No nosso grupo só tem espírito de terceira ordem. Todo mundo trabalha muito, nós damos muito trabalho para a espiritualidade. Entendeu? Às vezes a gente fala muito, a gente se dispersa,
porque é comum, o grupo tem muito dessa questão da alegria, do convívio e tal, mas o esforço em querer fazer algo bom, de qualidade para as pessoas, acaba superando. E aí, mesmo com todas as dificuldades que todos nós temos, muitas vezes nós recebemos o feedback, esse retorno. E isso é para qualquer arte, para qualquer tipo de trabalho. Até mesmo o companheiro que vai trabalhar na evangelização. O companheiro que vai trabalhar na evangelização, ele precisa decorar a letra, desenvolver a música, saber qual música que vai deixar as crianças mais animadas, qual a música que vai fazer com que as crianças se acalmem um pouco mais, saber a hora de trabalhar, saber o momento certo. A arte ela tem que ser utilizada sabendo o momento certo. A arte não pode ser vista como um tapa-buraco. Ah, sobrou um tempinho, canta uma música aí. Ah, tem um problema, tem uma situação, recita um poema. A arte ela tem que entrar num projeto, num esquema dentro de uma circunstância onde ela é projetada para entrar naquele momento visando uma ação, uma intenção. E ela segue esse parâmetro. Num evento, numa palestra, ela coloca ali, ela tem seu propósito, ela tem o seu porquê ali. E a espiritualidade trabalha em harmonia com isso também. Então precisamos ter isso, né? O companheiro aqui, o Sander falou, nós somos médiuns 24 horas por dia, inclusive na parte artística. Claro, sim, somos. Existem diversos casos de compositores que não são do movimento espírita, compositores da música popular brasileira, que falam: olha, a tal música chegou para mim pronta e eu fui procurar a letra. Ah, a tal música veio letra e pronta e eu fiz alguns acordes e encaixou. Algo muitas vezes instantâneo. E isso é devido ao quê? A sintonia que aquele artista estava com os sentimentos dele, com o trabalho dele. Então, da mesma forma que os espíritos são disciplinados, os artistas também precisam ser disciplinados e perceber a importância, a seriedade que é o trabalho que eles fazem. Né? Muitas pessoas têm dificuldade em ler uma página, em entender, precisa que explique de novo aquela página. Só que quando ele faz uma peça teatral, o artista se propõe a fazer uma peça teatral, uma música, a pessoa tem uma atenção diferenciada. Ela se emociona. Ela entende determinadas coisas que talvez, por outras formas de propagação da doutrina espírita, ela tivesse dificuldade. Então, a arte é mais uma ferramenta a serviço da doutrina espírita, a colocar esse reflexo, esse diferencial dentro da nossa seara, da nossa forma de trabalho. Né? A Nilza diz aqui, os espíritos são muito comprometidos com a doutrina. E realmente, em todos os campos, como eu disse no início, se o Kardec fala, né, pergunta se a prece, o chamamento dos espíritos, eles viriam em socorro aos artistas. E ele diz que sim, sim. Basta você ter a seriedade para tal. E nós temos diversos momentos ligados à arte de trabalho. A arte mediúnica também é outra situação. Nós somos, na maioria das vezes, nós somos intuitivos. Muitas vezes somos médiuns sem saber, sem perceber. Nos tornamos médiuns nas nossas produções de diversas formas. Porém, existem aqueles que têm a consciência direta sobre esse trabalho. E aí tem lá a pintura, tem o desenho mediúnico, existem outras vertentes também, que é a modelagem também,
ligado a isso. Existem outras modalidades, né, artísticas, e que essas modalidades também cabem o local, o momento certo, o estudo propriamente dito, específico para dar um suporte a esse tipo de arte. Hoje em dia nós temos grandes variações artísticas. Nós temos a dança, nós temos o vídeo. Durante muito tempo, falando um pouco, a dança também ficou um pouco estigmatizada em relação à doutrina espírita. Eu queria dar um testemunho. Certa vez eu trabalhando na reunião mediúnica, a reunião mediúnica era na segunda-feira e eu participei de uma apresentação no sábado. Na apresentação de sábado teve uma bailarina dançando e ela fez uma coreografia, dançou e muitas pessoas gostaram. Foi algo diferente, mas todos entenderam a proposta que estavam ali. E aí, na reunião mediúnica de segunda-feira, um espírito deu comunicação e que ele estava na porta do centro e ele foi convidado a entrar na casa. E os espíritos que estavam na recepção disse que estava havendo um evento que ele poderia entrar. E aí ele entrou dentro da casa e ele viu a bailarina dançando. Ele ficou extremamente emocionado porque ele disse que ela parecia um anjo dançando com um vestido branco. E ele começou a chorar, porque quando ele estava encarnado, ele queria desenvolver a arte da dança, mas foi tolhido pelos pais. E ele ficou extremamente emocionado, ele chorou muito, ele não esperava que pudesse encontrar aquela cena ali. Então ele foi tocado pela sensibilidade, pela música, pelos momentos que foram propiciados pela bailarina dançando. E aí os espíritos, os companheiros, foram e envolveram esse espírito. E aí deram os esclarecimentos. Isso é um dos casos que nós temos testemunho. Outro testemunho também muito interessante, uma determinada companheira falou para uma bailarina que estava num evento, né, de Comerge, que nós fazemos parte, né, um encontro dos jovens do movimento espírita, e uma das pessoas do apoio fraterno falou, deu a seguinte recomendação para a bailarina, e que estava no nosso grupo dançando. E falou assim: minha amiga, quando você dançar, abra os seus braços, faça um movimento esse movimento que você fez de reverência ao público, faça isso mais vezes, chegue perto do público. A gente percebeu que da sua mão sai uma energia, como se você estivesse dando um passe no público. E o público percebe essa energia que você está transmitindo. Outro caso muito interessante também, que eu trago para vocês, foi que através de um médium vidente foi visto um companheiro que toca na casa espírita onde eu trabalho, aqui na Ilha do Governador, né, o Centro Espírita Amigos no Caminho, ele tocando violão, muito envolvido com a música, e foi visto pelo médium que era vidente, energias saindo da corda do violão e ia lá para dentro da sala de saúde. E aí foi relatado que a energia que estava sendo produzida ali, através dos acordes, através dos sentimentos que o artista estava dando, estavam sendo aproveitados para o tratamento lá dentro da sala de saúde. E isso tudo sendo apoiado
né, sendo trabalhado com a ajuda da música. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Precisamos conversar mais sobre esse tema nas casas espíritas. Os dirigentes espíritas têm que olhar com muito carinho para a arte espírita. A Joana Dark disse aqui, médiuns desenvolvendo a sensibilidade mediúnica através da arte. Exatamente. Assim que eu entrei na doutrina espírita, eu achava que não tinha tanta coisa para se falar. Hoje em dia, nós temos uma associação de artistas espíritas, nós temos bastante livros. Pesquisando, eu vi que Kardec trouxe bastante coisa, existe bastante coisa aí na revista espírita para se falar. A arte é muito poderosa, ela precisa ser entendida e ela precisa ser aplicada da forma certa, do jeito certo. Creio eu, humildemente, que ela precisa ser entendida e não criticada. Nós já tivemos apoio de muitos companheiros espirituais passando recomendações. Então a gente se sente protegido quanto a isso, sobre tantas mensagens que o plano espiritual já trouxe. Olha, tomem cuidado com isso, façam assim, façam assado. Se recebemos isso para nosso grupo espírita, nosso grupo de arte espírita, se o nosso trabalho não tivesse a seriedade devida, nós não teríamos recebido essas mensagens de apoio. E a espiritualidade viu sim que existe uma comunhão de ideias, de propósitos. Então, realmente, a arte precisa ser mais entendida, menos criticada, ela precisa ser entendida e percebida em todas as suas vertentes, as suas modalidades, seja a arte mediúnica ou a arte, vamos dizer assim, mais tradicional que nós temos, a pintura, o desenho, o teatro e tal, mas ela precisa ser mais bem entendida. Graças a Deus, nós já temos hoje farto material de pesquisa e muitos relatos, mediúnicos ou não, e de vasta experiência para nos dar apoio e suporte a isso tudo. Então é isso, meus irmãos. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho de vocês, tá? Aquele quadro que vocês estão vendo ali atrás é um quadro que eu pintei. Então, procurei aqui esse recanto no meu quarto para ter um sossego para fazer esse trabalho. E é isso. Obrigado a todos vocês, que Deus nos abençoe sempre. E quem quiser conversar mais comigo sobre arte, é só me procurar no Facebook. Meu nome é Rômulo Baldez, tá? Me procurem lá. Meu Facebook é romulo.baldez. No Instagram também, romulo.baldez. Quem precisar de mais material sobre arte no movimento espírita, estou às ordens para dar ajuda, para indicar, para dar algumas ideias e mesmo bater um papo. Seja dessa forma artística, de uma forma mais abrangente, da forma mediúnica também, que eu tenho desenvolvido também um trabalho de arte com a vertente mediúnica na casa em que eu frequento. Infelizmente agora nós estamos um pouco parados, mas se Deus quiser, assim que a situação da pandemia se extinguir, nós estaremos firme e forte, de forma presencial, porque a mente continua conectada ao Pai, através das orações. Muito obrigado por tudo, meus amigos, e que Deus nos abençoe, tá? Que assim seja, meu Pai. Vamos fazer a prece, eu já ia esquecendo. Vamos fazer uma prece.
Senhor, que a tua luz esteja conosco. Irmãos, que a seara do Mestre Jesus possa ser amplificada através do apoio dos amigos que se dedicam às artes nas mais diversas modalidades. Que os artistas possam reconhecer o potencial que existe nesta forma de comunicação, de interação com o público. Que os bons sentimentos estejam a serviço do bem, a serviço ao próximo, todas as vezes que forem executar as suas expressões artísticas. Que o empenho, que o aperfeiçoamento, que a seriedade e o amor dedicado a este segmento de trabalho na casa espírita seja coroado de êxito e de amor, fazendo com que as pessoas sejam tocadas, amadas, pacificadas. Em teu nome, Senhor, com a ajuda da arte. Obrigado por tudo, Pai. Nos abençoe. Que assim seja.